Olá, eu sou Rafael Rodrigues e estamos aqui para mais um comentário do programa Vem e Segue-me, Estudo Pessoal e Familiar. Te convido a vir comigo. Bem, nessa semana, dos dias 15 a 21 de junho, temos como designação Alma, capítulos 13 a 16. E o tema é Entrar no Descanso do Senhor. Temos visto nas últimas semanas que Alma tem se dedicado a pregar o Evangelho exclusivamente. E na semana passada, ele tinha entrado na cidade de Amonia e recebido a ajuda de Amuleque, que se tornou seu companheiro na pregação do Evangelho. Aqui continuamos a ver como foi esse período na cidade de Amonia e como se resolveu essa situação, onde a maioria das pessoas eram muito duras de coração e muito iníquos. Bom, a pregação de Alma e Amuleque surtiu efeito para muitos, que se arrependeram e passaram a examinar as Escrituras. Mas a maioria não. A maioria continuou a perseguir e ir contra o que Alma e Amuleque pregavam, justamente porque era verdade. Eles sabiam que era, mas como a verdade é dura para aqueles que não a vivem, eles queriam punir Alma e Amuleque. E assim aconteceu. Aqueles que tinham acreditado, eles tiveram que fugir. Inclusive Zesron, que vimos na semana passada, que foi um dos principais a confrontar Alma e Amuleque. Mas agora estava ciente de que as suas palavras é que eram erradas e que Alma e Amuleque falavam a palavra de Deus realmente. Mas nem esse testemunho dele foi suficiente para que os locais acreditassem e deixassem a dupla em paz. Não, eles tiveram que fugir e Alma e Amuleque foram capturados, foram aprisionados, passaram fome e sede por muitos dias e, inclusive, presenciaram algo terrível, uma cena que só de imaginar, nos aflige muito. Porque aqueles que acreditavam nas palavras e não tinham fugido, que permaneceram ali em Amonia, foram capturados, inclusive entre eles mulheres e crianças, e o povo, duro de coração, os queimou vivos, num completo martírio daquelas pessoas. Alma e Amuleque foram forçados a presenciar e com certeza o encheram de angústia, porque inclusive Amuleque perguntou a Alma se eles não deveriam interceder, estender a mão para impedir aquele massacre. Mas Alma, aqui no capítulo 14, versículo 11, nos ensina algo que podemos aplicar para quando nos perguntamos por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, com aqueles que procuram viver o Evangelho. Bom, a Alma disse: o Espírito constrange-me a não estender a mão, porque eis que o Senhor as recebe para si em glória, e permite que eles façam isto, ou seja, que o povo lhes faça isto segundo a dureza de seu coração, para que os julgamentos a que em sua cólera os submeter sejam justos, e o sangue dos inocentes servirá de testemunho contra eles, sim, clamará fortemente contra eles no último dia. Bom, então com essas palavras de Alma, podemos entender que o Senhor permite que as coisas ruins aconteçam com pessoas boas, porque seus julgamentos precisam recair sobre esses criminosos, precisam recair sobre esses que provocam a maldade. E esses julgamentos serão justos, porque o sangue daqueles que é derramado vai clamar contra eles, contra esses pecadores, e eles vão ser punidos. E nós, apesar de lamentarmos, não precisamos achar que é a pior situação aqueles que morreram pela causa do Senhor, porque eles são recebidos pelo Senhor em seu descanso. Mas ainda assim, nos entristecemos muito quando essas coisas acontecem. Bem, Alma e Amuleque são então aprisionados, são agredidos diversas vezes pelo juiz daquela terra, por advogados, sacerdotes e mestres que eram da ordem de Neor, ou seja, que tinham, na verdade, o inimigo como seu principal orientador nas coisas que faziam. E após algum tempo de sofrimento, o Senhor então concede autorização
a Alma e a Moleque para usarem então aquele poder que tinham sido investidos, e eles fizeram com que a prisão ruísse por terra, né? Não fosse suficiente para conter o poder de Deus, e aqueles homens, entre juízes, advogados, etc., eles morreram naquela ocasião. E todo o povo, quando viu Alma e a Moleque saindo da prisão, dos escombros, na verdade, sem nenhum tipo de ferimento, ficou realmente muito assombrado. Assim conclui-se aquele período de Alma e a Moleque em harmonia. O Senhor os ordena a deixar a cidade e eles partem em direção a Sidom. Na cidade de Sidom, eles encontram aqueles que haviam fugido juntamente com Zezron, né? Fugido de harmonia, porque acreditavam nas palavras, e as pessoas estavam ali, né? Desejosas por fazerem parte da igreja de Deus. Zezron estava muito enfermo, porque seu processo de arrependimento estava sendo duro. Ele realmente estava passando por grande aflição devido às coisas erradas que tinha feito. Alma e a Moleque, então, vão até lá, curam Zezron, o batizam e batiza também muitos outros na cidade e nas redondezas. E assim, Alma e a Moleque organizam a igreja para que elas pudessem ser autossuficientes espiritualmente e darem sequência na pregação do Evangelho e nas ordenanças de salvação. Então, com essa situação ajustada na cidade de Sidom, Alma leva então a Moleque para Zaraim, sua cidade, a fim de consolar e confortar a Moleque, pois este tinha passado por realmente grandes provações e dificuldades, além de ter abandonado todas as suas coisas, visto o povo de sua própria cidade o rejeitar e o aprisionar, etc. Então, ele precisava realmente ser confortado. Bem, no capítulo 15, temos então essa conclusão, mostrando que, apesar de passarem por grandes dificuldades e provações, o Senhor confortou a Alma e a Moleque, que realmente foram grandes missionários nesse grupo, nesse tempo, na cidade de Harmonia e Sidom. Eu comecei aqui esse comentário pulando o capítulo 13, e não foi uma displicência, mas foi intencional para que pudéssemos ter uma atenção especial sobre o que a Alma ensina a respeito do sacerdócio. O sacerdócio é o poder de Deus na terra, e ele deve ser utilizado para levar as ordenanças àqueles seus filhos, a fim de que possam voltar à presença do Senhor. Esse sacerdócio ele está reservado a todos, mas no capítulo 13, versículos 5 e 6, aprendemos que no princípio achavam-se na mesma posição que seus irmãos. Assim, esse santo chamado foi preparado desde a fundação do mundo para aqueles que não endurecessem o coração por meio da expiação do Filho unigênito que foi preparado. E sendo assim chamados por esse santo chamado e ordenados ao sumo sacerdócio da santa ordem de Deus, a fim de ensinarem seus mandamentos aos filhos dos homens, para que estes também pudessem entrar no seu descanso. Bom, a fim de recebermos todas as ordenanças, o sacerdócio foi reservado aos homens na terra. Mas o presidente Spencer W. Kimball, no manual do Vem Segue-me, disse que no mundo pré-mortal, as mulheres fiéis receberam determinadas designações, ao passo que os homens fiéis foram pré-ordenados a certas responsabilidades do sacerdócio. Embora hoje não nos lembremos dos detalhes, isso não altera a realidade gloriosa do que outrora nos dispusemos a fazer. Bem, se o sacerdócio está reservado aos homens para agirem em nome de Deus aqui na terra, às mulheres estão reservadas grandes bênçãos e grandes responsabilidades. E nós todos devemos assumir o nosso papel e trabalhar para que a obra do Senhor avance sempre. A última exortação que eu gostaria de compartilhar nessa semana, nessa discussão, está nos versículos 27 a 30 desse capítulo 13. É realmente algo que precisamos ponderar e colocar em nossa vida. E agora, meus irmãos, desejo do mais íntimo de meu coração, sim, com grande ansiedade e até dor, que deis ouvidos às minhas palavras e abandoneis os vossos pecados e não procrastineis o dia do vosso arrependimento.
Convido-os a ponderar nas palavras dos versículos 27 a 30 e que coloquemos tudo isso em prática. É o meu desejo e o meu convite, em nome de Jesus Cristo. Amém.